E se a língua mais falada do mundo mudasse a sua vida? Você já deve saber disso, né? O inglês domina negócios, viagem, cultura, mas a tradução por inteligência artificial está mudando o jogo. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho no como isso pode impactar a tua vida, o teu aprendizado da língua, e o que esperar até 2035, ou quem sabe antes disso, não sei. E o que você precisa fazer para não ficar para trás, né? Então, olha só, qual que é o cenário e as ferramentas que a IA já oferece? As ferramentas de tradução em tempo real evoluíram super rápido, estão fazendo um papel bacana aí. Aliás, eu infelizmente posso confirmar isso com o trabalho de interpretação. Já vejo aí algumas inteligências artificiais fazendo um trabalho deveras ok, com algumas limitações ainda, mas tá evoluindo aí. Temos duas plataformas aí, o Google Translate e o DeepL, que é o Deep Learning. Elas já chegam a 95% de precisão em contextos mais comuns. E a gente tem a senhorita Apple e a senhora Samsung aí com os fonezinhos aí com tradução simultânea quase, que já funcionam em situações como reuniões de negócios, aeroportos, e empresas globais já estão eliminando milhões aí em contratação de intérpretes para realizar tarefas um pouco mais simples, seja a composição de e-mails ou quem sabe até uma tradução de um manual, enfim. Vamos combinar também que essa barreira linguística aí na parte de viagens nunca foi tão baixa. E também no comércio, claro. Ou seja, tá bem terceirizado. Se antes a gente precisava de pessoas para realizar essas tarefas que eu já mencionei, hoje em dia um simples app consegue completar isso tudo de forma eficiente. Aí vem aquela pergunta, o inglês ele perde aquela coroa global? Porque, vamos combinar, o inglês é a língua franca de mais de 1,5 bilhões de pessoas. Mas se todo mundo tiver aquele tradutor instantâneo, será que vale mesmo a pena aprender? E, pô, cara, vamos combinar, né? Pô, você fala chinês, você fala português, francês, whatever. Você simplesmente traduz ali e se lasca o inglês. Porém, alguns economistas ainda dizem que sim, é importante, porque o inglês ainda reduz o custo dos negócios. Porém, outros alertam que o uso pode cair sim, dando espaço para o mandarim, espanhol ou até mesmo comunicações multilingües, ou seja, não são só duas línguas, português e inglês, por exemplo, mas várias acontecendo ao mesmo tempo. Só uma opinião pessoal de um internacionalista. Sim, eu sou formado em relações internacionais e a gente está tendo uma mudança geopolítica que está passando por uma transição muito importante nesse momento atual. A gente tem os Estados Unidos, a Inglaterra perdendo o seu protagonismo mundial em prol de outras superpotências agora, como a China, Rússia e por aí vai, Índia, né? E Brasil também, eu espero. Um artigo do British Council, lá de 2024, prevê que o inglês não vai sumir, mas ele vai mudar de papel. Ao invés de ser aquela exigência obrigatória, como ele é hoje, ele pode ser um diferencial competitivo. O que isso quer dizer em outras palavras? Talvez você não precise mais do inglês para pedir comida lá quando você viajar para o exterior, mas você vai precisar dele para negociar, liderar, se destacar. Eu falei um pouquinho disso em outro vídeo, como você aprender línguas pode te trazer outros tipos de pensamento, de mindset, sabe? Você fica com um pensamento um pouco mais racional quando você aprende o inglês. Dá uma olhada lá depois, quando você puder, para você entender um pouco do que eu quero dizer. E aí a gente vem para a parte que envolve o teacher aqui e você, o student aí, que é o aprendizado de línguas. O aplicativo de IA vai corrigir erros de pronúncia ou erros gramaticais em questão de segundos. Vai acelerar essa curva de aprendizado e vai reduzir o foco na gramática de forma mais tradicional. Porém, aí a gente começa a ver algumas mudanças. A tendência aí começa a ser a valorização das nuances culturais e daquela comunicação mais autêntica, you know? Ou seja, não fica aquela coisa mais universal aprender o inglês, fica aquela coisa um pouco mais premium. Porque sim, você vai poder aprender o inglês, mas sem o IA, você vai demonstrar mais confiança, mais conhecimento, mais domínio cultural, mais independência. Does that make sense? Ó, tem uns estudos da Unesco, eles apontam que usar IA no aprendizado, no estudo, ajuda sim, mas nunca vai substituir aquela interação humana. Aí que é o premium. Qual que é o risco aí? É você ter usuários passivos
não conseguirem interagir fora daquela bolha, entende? Eu tô falando aí da parte do improviso, isso aí vai além do algoritmo. O algoritmo, ele mata, de certa forma, a parte da criatividade, sabe? O que nos leva às consequências imprevistas. Tem algumas coisas que a IA tá cometendo erros aí, gafes bem drásticas aí, na parte de, por exemplo, tradução de documentos médicos ou questões um pouco políticas. Qual que é outro problema dessa parte da tradução, da parte do ensino? As nuances culturais, nuances de humor, elas se perdem com frequência. Aliás, isso é um ponto que também é apontado aí na parte de interpretação. Os pesquisadores da Universidade de Stanford mostram o seguinte, e essa parte é um pouco preocupante. O uso excessivo de IA reduz a criatividade em até 15% em tarefas linguísticas. Pô, gente, cara, você perder criatividade no processo de criação, no processo de tentativa e erro, cara, no processo de aprendizado. Pô, como é que você vai imprimir tua personalidade numa língua que você tá aprendendo? Você vai transferir aquela personalidade que você tem na sua língua nativa, o português, para uma língua nova, cara. Putz, é bem complicada essa parte, viu? É de se preocupar bastante. Tem um outro estudo da Nature, lá de 2023, para provar o que eu tô falando aqui. Delegar a linguagem para a máquina enfraquece a memória, enfraquece o raciocínio crítico. Ó, e na moral, já vejo muitas pessoas sofrendo com isso na própria língua. Qual o problema aí? Qual a consequência? Vai afetar relações internacionais, afeta negociações, afeta até as amizades, gente. Eu tenho amigas que colocam o texto de discussão que elas vão ter pelo WhatsApp no ChatGPT, para o ChatGPT analisar se elas estão sendo sarcásticas ou sérias ou diretas ou emotivas antes de enviar o texto. Poxa, cadê a improvisação? Cadê a liberdade de expressão, né? Tipo, tudo bem você respeitar ao próximo dentro de uma conversa, right? Isso é importante, mas você indiretamente está delegando isso para a máquina. Isso está matando o processo de senso crítico dentro da tua cabeça, pô. Imagina você delegar isso pro aprendizado de uma língua. Agora, como é que você se adapta aí a um futuro multilingüe? Com a IA, obviamente. Aceite a IA, mas como ferramenta, não como um substituto. Very important. Continue estudando inglês de forma tradicional mesmo. Para você manter esse raciocínio ativo, pensamento crítico, para você manter a sua autonomia. E foca em competências que a IA não consegue substituir ainda, ok? Negociação, storytelling. Storytelling é muito importante porque envolve muita personalidade nesse processo. Comunicação intercultural. Afinal, as empresas vão valorizar quem usa IA sim, mas ainda assim se comunicar sem ela. E aí o inglês ele deixa de ser apenas uma língua, ela vira uma marca de autoridade. Nossa, você faz tudo errado aqui. Planinho prático para você, porque o teacher aqui gosta de oferecer umas ferramentas para você começar a usar isso hoje. O que você pode fazer agora para não ser atropelado por essa mudança aí? Seja o que quer que você faça. Que aí, sem exceção, pode ser manicure, pode ser fazendeiro, agrônomo, whatever. Use o IA como apoio, não muleta. Traduzindo. Traduza sim, mas depois reescreva nas suas próprias palavras. Personality, authority, creativity. Estude com metas claras. Por exemplo, estabeleça aí o que você pode, o seu limite. Ok? That's all right. 10 frases por semana novas, por exemplo. Pratique falas com os humanos também, ok? Pode praticar com o IA? Pode, mas com o humano é melhor. Grupos de conversação, aulas, trocas culturais. Tô falando aí do improviso, do esperar o inesperado, right? Isso é só com humanos, com a máquina, hardly. Difícil, não vai acontecer. E exponha-se a contextos reais. Séries, músicas, notícias em inglês todos os dias. Quem sabe coisas relacionadas ao seu dia a dia, à sua realidade. E aprenda com vocabulário vivo. De novo, focando na sua profissão, nos seus interesses. Conclusão, fica tranquilo, o inglês não vai morrer com inteligência artificial, right? That's okay. Don't worry. Ele só vai mudar um pouquinho de lugar ali. Aprender inglês hoje não vai ser perda de tempo, muito pelo contrário. Você vai ganhar autonomia, confiança. Você vai ter uma vantagem enorme no mercado. Ainda como as pessoas têm essa vantagem enorme no mercado hoje, se falam inglês. Aliás, esse é o foco da minha mentoria. Passar um inglês real, falado, demonstrado, criativo, em até 6 meses. Levar você do zero, do basicão ali, até a confiança em 6 meses. Olha só, clica no link aqui da mentoria para saber mais. Eu vou falar com você pessoalmente para criar um plano personalizado aí que atenda às suas necessidades, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você.
Thank you very much and see you next time. Bye bye.